Qual o significado do sangue de Jesus? O sangue de Jesus é um símbolo da morte sacrificial de Cristo. Não há salvação no sangue físico de Cristo em si. Quando a Bíblia fala em sangue de Cristo, está se referindo à sua morte sacrificial. Portanto, a morte e o sangue de Cristo são sinônimos na Bíblia. Isso nos leva ao cerne dessa questão. O derramamento de sangue na Bíblia significa muito mais do que simplesmente sangrar. Sangrar e morrer são duas coisas diferentes, mas sangrar e morrer não são dois elementos separados do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Jesus pelo pecado foi um ato que envolveu tanto sua morte quanto o derramamento de seu sangue. A morte sacrificial era o elemento essencial, e as referências ao sangue são referências simbólicas, à maneira violenta como Jesus morreu. O sangue representa o sacrifício. É a morte de Jesus pelo pecado que nos salva. A razão pela qual a Bíblia fala sobre o sangue de Cristo é porque isso conecta a morte de Cristo com todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento e diz que ele é o sacrifício final. Os animais sacrificados no Antigo Testamento eram imagens do sacrifício final de Cristo, que teria uma morte violenta pelo nosso pecado. Esse era o plano de Deus. O pecado devia ser pago com a morte. O preço do resgate seria o sangue, que representa uma morte sacrificial, substitutiva e violenta pelo pecado da humanidade. Jesus morreu por nós. Ele foi nosso substituto na cruz. Eu e você deveríamos estar na cruz pagando o preço do nosso pecado. Isso seria a aplicação da justiça pura. Mas a boa notícia para nós é que a justiça de Deus está vinculada à sua misericórdia. Então Deus providenciou um substituto, e o substituto foi Jesus. E seu sangue e sua morte cumpriram a justiça e a misericórdia de Deus. O sangue de Jesus, que é a indicação de sua morte sacrificial e substitutiva, nos liberta da culpa do pecado, da condenação do pecado, do poder do pecado, da penalidade do pecado e um dia até mesmo da presença do pecado. Preste atenção, porque esse detalhe talvez passe despercebido. Quando aquele soldado perfurou o lado de Jesus, o que aconteceu? Saiu água e sangue. O sangue ainda estava no corpo de Jesus depois da morte. Ele não sangrou até a morte. A causa da morte de Jesus não foi ausência ou falta de sangue. Aparentemente, apenas parte dele saiu dessas feridas. A maior parte de seu sangue permaneceu em seu corpo depois da morte. Jesus tinha que morrer e, em sua morte, derramar sangue pelas feridas em suas mãos, as feridas em seus pés, a ferida em seu lado, as feridas dos espinhos em sua cabeça, sangue correndo por toda a parte, para demonstrar visivelmente que ele estava se oferecendo como um sacrifício pelo pecado. Vejam esse texto. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte. E esta é uma afirmação exata. Sua morte como homem, sua morte encarnada em carne humana, é o que nos reconciliou com Deus. Não podemos dizer que o próprio sangue de Jesus, seu sangue físico, é o que expia o pecado. É sua morte que expia o pecado. Seu derramamento de sangue foi um ato de morte. É pela sua morte que somos redimidos. O derramamento de sangue é apenas uma figura da sua morte. E assim, sempre na ratificação de uma aliança, o sangue era derramado. Porque em cada aliança que Deus fez com o homem, ele sabia que haveria violação, ou seja, o homem pecaria, e esse pecado só poderia ser pago com a morte. Portanto, Deus mostrou a importância de um sistema sacrificial. Por essa razão, quando Jesus morreu e derramou seu sangue, Deus estava instituindo uma nova aliança, que tinha que ser ratificada por sangue. E você se lembra das palavras de Jesus? Porque isto é o meu sangue,
o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Jesus fez como Moisés nesse versículo. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu-o sobre o povo, e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. Portanto, o sangue é o símbolo que ratifica a nova aliança, e ela viria através do sangue de Jesus. O derramamento do sangue de Jesus Cristo, que é um símbolo da sua morte expiatória, é o sinal de confirmação da nova aliança. Uma aliança é ratificada pelo sangue, e Jesus trouxe uma nova aliança com o perdão. Portanto, ele teve que morrer pelo pecado. Agora vejam esse texto. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Não há nada que possa expiar o pecado, a não ser o derramamento de sangue, a não ser a morte de alguém. Você não pode entrar na presença de Deus sendo bom. Você não pode entrar na presença de Deus seguindo líderes religiosos. Você não pode entrar na presença de Deus lendo a Bíblia, frequentando igreja, tendo carteirinha de instituição religiosa, entregando dízimos e ofertas, ou tendo pensamentos positivos. A única maneira de você entrar na presença de Deus e participar da nova aliança é pela morte de Cristo, pela fé e crença em Jesus. Esse é o único caminho. O sangue é o símbolo da morte de Cristo, e essa morte foi completamente eficaz para nós, ou seja, foi em nosso favor. E seu derramamento de sangue resultou em nossa purificação. Apocalipse 1:5 nos diz: Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Quando Jesus pagou o preço do pecado derramando o seu sangue, esse sangue se tornou um agente purificador e lavou nossos pecados. O sangue que foi derramado no Calvário, tantos anos atrás, expiou o pecado naquele dia, e esse mesmo sangue continua ao longo da história, expiando o pecado de todo homem que crê em Jesus. Quando um homem se arrepende de seu pecado, por favor, estou falando de forma metafórica, claro. Podemos entender que Deus asperge sobre o pecador o sangue de Jesus Cristo e ele fica limpo. O que eu vou dizer agora é importante. Os sacerdotes do Antigo Testamento, no dia da expiação, levariam o sangue e ele passaria por 3 áreas. Ele passaria pela porta para o pátio externo, pela porta para o santo lugar, pelo véu para o Santo dos Santos. E Jesus, nosso grande sumo sacerdote, passou pelos 3 céus. A Bíblia diz que existe um terceiro céu, certo? O primeiro céu é o céu atmosférico. A Bíblia diz que as nuvens do céu, as aves do céu. O segundo céu é o estelar. A Bíblia fala sobre as estrelas do céu. E o terceiro céu é a morada de Deus. Cristo, nosso sumo sacerdote, fez uma expiação perfeita por todos os pecados de todos os tempos. E todos os outros sacrifícios antes disso eram apenas imagens desse sacrifício perfeito. O Cristo ascendido e ressurreto passou pelos 2 céus e chegou no paraíso, na morada de Deus, e apresentou o seu sacrifício para o Pai. E esse sacrifício satisfez Deus para sempre. Vejam esses textos. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor que o de Abel, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Jesus Cristo derramou seu sangue em nosso favor, para que Deus ficasse satisfeito ao pagar o preço por nosso pecado. E nós, pela fé nele, temos o nosso pecado perdoado. Todos os litros de sangue que correram pelos altares de Israel por centenas e centenas de anos, o sangue derramado ano após ano, não poderia fazer o que Jesus, nosso grande sumo sacerdote, fez.
Em um único e grande ato, Cristo entrou no céu, no Santo dos Santos celestial, mostrou o seu sacrifício ao Pai e sentou-se à sua direita para sempre.